Bom, pessoal, eu quero falar hoje sobre a questão do juramento, que é uma questão que talvez não seja tão polêmica, mas ainda às vezes mal compreendida, mal interpretada no nosso meio. Quero começar perguntando para você: é pecado? Você acha que é pecado fazer um juramento? Você acha que é pecado o crente jurar? Algumas pessoas com receio disso, com algum medo de errar, elas acabam usando de uma expressão que a gente conhece muito bem, que é a expressão diante de Deus. Você provavelmente já ouviu falar, ou você talvez até faça uso dela. A gente, para não cair no erro do juramento, a gente usa a expressão diante de Deus e fala, não, tá tudo certo, se eu falar diante de Deus aqui, eu não estou jurando, já que a Bíblia condena isso. Vamos entender, então, melhor o que a palavra de Deus fala sobre a questão do juramento, né? E eu quero utilizar o texto de Mateus, capítulo 5, verso de número 33 em diante, ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. O texto vai dizer o seguinte: outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Verso 34: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Jesus está citando a lei aqui, ele está citando Levíticos, capítulo 19, verso 12. Tá? Então ele está citando a própria lei. E a gente precisa lembrar, eu gosto sempre de, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é que Jesus não contradiz a lei. Jesus não está, de alguma forma, tentando acabar com a lei ou ensinando algo novo. Tá? A gente pode ver isso de forma muito clara no verso de número 17 aqui do próprio capítulo 5. Se você olhar lá, você vai perceber que o próprio Jesus está falando assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que Jesus veio para cumprir a lei. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê aqui, dá a impressão de que Jesus está ensinando algo novo. Eu, porém, vos digo, verso 34, que de maneira nenhuma jureis. Aí a gente fica assim, será que então jurar é pecado? Bom, a gente precisa entender o que está por trás disso aqui. Quando Jesus fala essas palavras, qual que é a intenção real dele? Por isso que a gente faz a interpretação histórico-gramatical. A gente leva em consideração o contexto. É fundamental que eu entenda quem são as pessoas que estão ouvindo Jesus, qual era o comportamento delas, quais eram as práticas que elas tinham naquela época. Isso tudo vai nos ajudar a entender isso. Então agora vamos compreender qual que era o cenário. Tá? Eu quero mostrar para vocês que existe um texto que nos ajuda a entender isso. O texto que nos ajuda a entender qual que é a questão que está por trás aqui é o texto de Mateus 23, verso 16, que diz o seguinte, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Jesus falando: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Quando Jesus fala ai de vós, a gente precisa entender que essa expressão é uma expressão de advertência. Jesus está recriminando, Jesus está condenando uma atitude. Ai de vós, guias cegos. Para quem que ele está falando? Quem são esses guias cegos? Nós sabemos que são os escribas e fariseus. E qual que é a condenação que Jesus está fazendo aqui para os escribas e fariseus? Olha isso, quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. E aí a gente entende então qual que é o problema, o que Jesus está combatendo com relação ao juramento. Jesus está combatendo o falso juramento da mesma forma que a lei combatia. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus está então dizendo: escribas e fariseus, vocês que distorcem a lei, vocês que interpretam a verdade de forma equivocada e começam a achar o seguinte: não, se eu jurar pelo ouro do santuário eu devo cumprir, mas se eu jurar pelo céu, se eu jurar pela terra, se eu jurar por Jerusalém, se eu jurar pela minha cabeça, pela minha mãe, ou seja lá pelo que for, eu não preciso cumprir. Isso é uma mentira, é uma distorção que os escribas e fariseus produziram. Jesus está então condenando isso e resgatando a verdadeira interpretação, trazendo de volta o verdadeiro ensino da palavra. E um verso que nos ajuda a entender melhor essa questão é o verso 37, que traz aquela famosa expressão que a gente conhece muito bem, que é o sim, sim, não, não. Né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso venha do
Maligno, vem do maligno. Sim, sim, não, não, então está chegando, é a conclusão do ensino de Jesus. Ele está falando, olha, vocês não precisam fazer essas diferenciações entre juramentos, vocês precisam ter palavra, vocês precisam ter verdade no que vocês falam. Tenham verdade no que vocês falam, sejam honestos naquilo que na sua maneira de lidar com as pessoas, com aquilo que vocês prometem e por aí vai. E aí então, a gente volta na pergunta lá do início, é pecado jurar? Juramento é pecado? E a gente conclui então que a palavra de Deus não condena o juramento. Não é pecado jurar. O que a Bíblia condena? Do início ao fim, o que ela está condenando aqui? Falso juramento. Juramento desonesto. Isso aqui a palavra de Deus vai condenar. Isso sim, a palavra de Deus vai ser contrária. Por exemplo, a gente faz juramentos quando a gente forma num curso na faculdade. Quando eu formei em teologia, eu fiz um juramento, eu e minha turma fizemos um juramento e não há problema nenhum nisso. O grande problema nosso é quando a gente promete algo que não tem verdade. A gente precisa lembrar que o próprio Senhor Jesus chamou para si a característica da verdade. Ele falou assim, eu sou a verdade. Jesus falou isso. Em João capítulo 14, verso 6, eu sou a verdade. Jesus cumpriu aquilo que ele prometeu que faria. Ele mesmo falou assim, olha, é necessário que o Filho do Homem vá à cruz, é necessário que eu morra, é necessário que eu seja entregue. E aí a gente vê do Deus, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, cumprindo as suas promessas, cumprindo a sua palavra. Deus prometeu prometeria aquele que morreria no nosso lugar. Jesus de alguma forma, é o cumprimento disso. Deus cumpriu a sua palavra. Louvado seja Deus por isso. Então, se nós estamos no caminho da cruz, se nós estamos seguindo Jesus, se nós estamos vivendo uma vida pautada no Evangelho, não pode nos faltar também a verdade. Não pode nos faltar a honestidade. E aí, para a gente poder fechar, a gente entende então que o juramento se torna, apesar de não ser um pecado, desnecessário. Porque se você tem palavra, se você fala e cumpre aquilo que você fala, qual a necessidade de jurar? Qual é a necessidade de eu ficar fazendo, de alguma forma, tentando mostrar para pessoas que eu vou cumprir aquilo? Não, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Se você tiver palavra e for honesto naquilo que você faz, não há necessidade para o juramento. Que o Senhor Jesus nos ajude a cumprir aquilo que a gente fala, a cumprir as nossas promessas. Que Deus te abençoe muito, que você seja desafiado com essa verdade e até a próxima.